Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida no dia de hoje, onde eu tive tribulações, provações, tive alegrias e tive tristezas, mas com Cristo, com o Espírito Santo em mim, eu venci todas as batalhas desse dia de hoje. Todos os dias para nós é um dia de batalha, é um dia de guerra, é um dia de luta, é um dia de vencer o pecado, é um dia de vencer o mal, é um dia de vencer as concupiscências da carne, a soberba da vida. Amém? Quero dizer a você que assiste a meus vídeos que você é muito bem-vindo ao meu canal. O canal Jampa Cleo é um canal que está preocupado com a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos desde ontem trazendo alguns estudos sobre as 10 piores perseguições do apóstolo Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um cristão, nem naquela época e nem nos dias de hoje. Nem na época que Paulo vivia, não era fácil ser cristão, havia perseguições, como ainda hoje continua as perseguições, Os cristãos no Brasil e no mundo são muito perseguidos ainda, mas aos poucos nós estamos vencendo através da ajuda do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para sempre em nossas vidas. Pois bem, quero nesse momento estar continuando com os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o apedrejamento do apóstolo Paulo, Paulo foi apedrejado quase até a morte na cidade de Listra. Nós vamos falar exatamente sobre isso agora, sobre o apedrejamento de Paulo, quase até a morte, Quase Paulo morre desse apedrejamento. Pois bem, tema: as 10 piores perseguições de Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um cristão. O livro de Atos, capítulo de número 14, do versículo de número 19 até o versículo de número 22, vai nos falar sobre esta perseguição, sobre esse apedrejamento, que é a terceira perseguição de Paulo. É o nosso terceiro estudo. Amém? Pois bem, vamos lá. 14. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão, apedrejando Paulo e arrastando para fora da cidade. Então analise só. As mesmas pessoas que expulsaram Paulo, que foram judeus de Antioquia, e judeus de Icônio, porque primeiro Paulo passou em Antioquia, depois Paulo foi para Icônio, mas já expulso de Antioquia. Ele saiu expulso de Antioquia, fugido de Antioquia por causa da palavra de Deus, e foi para Icônio. Chegando em Icônio, Paulo pregou a palavra de Deus, entendeu? Paulo pregou a palavra de Deus e foi para Listra. Quando ele chegou em Listra, aí chegaram alguns judeus de lá de Antioquia e de Icônio, que foi onde Paulo tinha passado, e mudaram o ânimo da multidão. A multidão que estava ouvindo a pregação de Paulo, eles aconselharam que a multidão apedrejasse Paulo. Amém? Apedrejasse Paulo. Por quê? Porque Paulo estava pregando a palavra de Deus. Muitos de nós somos perseguidos às vezes, não a ponto de ser apedrejado ou coisa pior, mas com palavras, com ironias, somos humilhados, somos tratados com desdém, as pessoas não nos ouvem, as pessoas não querem mais ouvir os nossos conselhos,
Por quê? Porque quando você prega a palavra de Deus genuína e verdadeira, você é perseguido. Se você pregar uma palavra fácil, se você pregar só bênçãos, se você pregar só compra de carro, compra de casa, né? Se você pregar só cura, só milagres, então você é um bom pregador. Você vai arrebanhar muita gente. Mas só isso não salva. O que salva mais é você pregar a verdade. Nós sabemos que Cristo ainda cura sim, mas nós precisamos ser fiel a Ele para Ele nos curar. Ele não vai nos curar se nós não somos fiéis. Nós sabemos que Cristo nos ama, mas nós também precisamos amar Ele, porque se nós não amarmos a Cristo, Ele também não vai nos amar. A verdade é essa. Deus não quer comunhão com quem não gosta dele. Entendeu? Você não quer comunhão com quem não gosta de você? A palavra de Deus diz que a gente prega, mas não podemos lançar pérola aos porcos, ou seja, não podemos insistir demais, insistir muito, né? Imagina o nosso Deus. Deus não precisa da gente, nós é que precisamos dele. Então nós temos que amar ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Através de quê? Da pregação da palavra. Então, você não vê Deus, mas você vê o Espírito Santo em mim, pregando a palavra para você. Você ouve essa palavra vai fazer o efeito em sua vida, mas você precisa querer ouvir ela, gostar de ouvir ela, gostar do irmão que está pregando. Então, o povo não gostava, tinha aversão a Paulo, amém? O povo não gostava de Paulo, principalmente os mais poderosos. As pessoas mais simples amavam ouvir Paulo, porque acreditavam em Deus, acreditavam na palavra, mas os mais poderosos, então alguns judeus chegaram de Antioquia, de Icônio, e mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Então, quando eles arrastaram Paulo para fora da cidade, todos pensavam que Paulo estava morto, pensando que estivesse morto, né? Então, muitos pensaram que ele estava morto. Só que naquele lugar existia Barnabé, né? Existia Barnabé. Então, existia mais alguns amigos de Paulo, que eram também apóstolos, né? Que eram homens de Deus. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Veja só, ele foi espancado, mas ainda assim ele se levantou e não se acovardou. Talvez se fosse um de nós hoje, a gente não queria mais nem pisar os pés naquele lugar, com medo. Mas ele não se acovardou. Ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, descansou um pouco, né, do apedrejamento que tinha levado, e no dia seguinte ele voltou à cidade. Ele, Barnabé, e partiram para Derbe. Então, ele voltou à cidade para quê? Para encorajar as pessoas que ficaram lá, fazendo a obra de Deus, para pedir a eles que eles não parassem com a obra, por causa daquele apedrejamento. Porque a obra de Deus é assim mesmo. Quanto mais se lança pedra, mais ela cresce. Mas nós não podemos parar de pregar a palavra. Nós não podemos parar de fazer a obra. Nós não podemos desistir por causa de uma simples perseguição, né? Ou até de um terrível apedrejamento. Amém? Então, Paulo, ele volta à cidade, encoraja as pessoas que ficaram lá, né, para continuar pregando a palavra de Deus, né? E ele e Barnabé partiram para Derbe, porque ele não podia mais continuar ali, porque senão o que ia acontecer? Eles iam matar Paulo, essa é a verdade. Paulo não podia morrer ainda. Paulo ainda não podia morrer, ele tinha uma obra muito grande para fazer. A gente só morre no dia correto. Deus não chega adiantado nem atrasado, pode ficar tranquilo. Ninguém morre antes do tempo. Ninguém morre antes do tempo. Enquanto Deus não realizar o propósito em nossa vida, Ele não nos leva. Amém? E quando Ele nos leva para viver eternamente com Ele. Porque nós vamos para herdar a salvação, mas quando pregamos a palavra de Deus. Como quando vivemos uma verdadeira vida cristã. E não uma vida cristã mentirosa, né? De enganação, né? Uma vida cristã só de nome. Eu sou crente, só de nome. Isso não vai nos levar ao céu. Para nos levar ao céu, nós vamos realmente sofrer perseguições, sofrer
muitos problemas, tribulações e provas em nossas vidas, né? Então, mas o Senhor, nós venceremos todas com o Espírito Santo em nós, com Jesus Cristo conosco, segurando em nossa mão. Nós vamos passar pelos vales, nós vamos passar pelo deserto, nós vamos passar pela prova, pela tribulação, mas o Senhor Jesus Cristo passará conosco e nós alcançaremos a nossa vitória. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra e Icônio na Antioquia. Então veja só, eles partiram para Derbe. Chegou em Derbe, depois do apedrejamento, veio a vitória. Sempre depois de uma luta, sempre depois de uma tempestade, vem a bonança. Paulo tinha sido apedrejado antes de chegar lá em Derbe. Quando ele chegou em Derbe, eles pregaram as boas novas. Quem é as boas novas? A palavra de Deus, a palavra de salvação, naquela cidade. E fizeram muitos discípulos. Ou seja, pessoas se interessaram a querer continuar fazendo a obra naquela cidade, enquanto eles partiam para outros lugares. Entendeu? E muitas pessoas se converteram naquele lugar. Então, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Amém? Voltaram de novo para onde foi apedrejado. Veja só o que aconteceu. Foi exatamente o que eu estava falando antes. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Quando eles chegaram em Derbe, que houve aquela conversão em massa, na mesma hora Paulo entendeu porque ele tinha sido apedrejado e porque ele tinha sido expulso daquela forma da cidade, né? Sido lançado fora da cidade, porque Deus ia fazer uma grande coisa em sua vida. Geralmente, quando está perto de Deus fazer uma grande coisa através de nós, nos usando como instrumento, vem muitas tribulações, mas depois passa a tempestade e depois vem a bonança. O Senhor acalma o mar, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor dá ordem e o mar se acalma, o Senhor dá ordem e o vento se acalma, porque Ele é Deus. Amém? Vai encerrar fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, ou seja, não desista da fé, não desista de Cristo, não desista do Evangelho do Senhor, continue pregando, continue evangelizando, continue fazendo a obra de Deus. Amém? Então veja só, é necessário que passemos por muitas tribulações. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino do céu. Entendeu? Então Paulo, quando ele é apedrejado em Listra, a ponto de quase morrer, entendeu? A ponto de quase morrer, mas o Senhor Deus enviou o seu anjo, né? E deu vitória ao seu filho, colocando o escudo na frente daquelas pedras que foram lançadas sobre ele. Ele escapa, volta para a cidade, vai para Derbe, pessoas se convertem em massa, fazem discípulos, volta para a cidade onde foi apedrejado e encoraja o povo e diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino do céu. Então não fique pensando que entrar no reino do céu é fácil, não fique pensando que ser cristão é fácil, não fique pensando que a vida de crente é apenas levantou a mão, aceitou Jesus, pronto, estou salvo. Não é. Tem um processo muito longo, né? Nós vamos passar por muitos problemas ainda. Está apenas começando as tribulações, as perseguições, os problemas na nossa família, as doenças, né? As curas. Vem a doença, mas depois vem a cura. Deus nos provando para ver se nós somos misericordiosos mesmo ou não. Muitas vezes Deus permite que um parente adoece para ver se a gente tem capacidade de cuidar daquela pessoa, se a gente está preocupado em levar aquela pessoa para um médico, se a gente está preocupado em ficar com ela 1 dia ou 3 dias no hospital com ela, cuidando dela, se a gente está preocupado em pegar uma comida e colocar em sua boca, se a gente está preocupado em ter aquele amor, aquela paciência, aquele carinho, entendeu? Estou falando isso, porque está acontecendo dentro da minha casa. Eu acabei de chegar da clínica com minha sogra, né, está muito doente, mas eu creio que o Senhor vai dar vitória a ela, porque depois das tribulações vem as bonanças, depois da doença
vem a cura. O Senhor, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que resolve os nossos problemas. Ele é o Deus que tira as perseguições do nosso caminho. A palavra de Deus diz que o perseguidor, ele vem pelo caminho, mas que ele volta por 7, com pressa, correndo com medo. Entendeu? Quem são os perseguidores? São aqueles que são usados pelo diabo, que são usados pelo inimigo, que não são usados por Deus. Eles não têm Deus. Eles dizem que tem, mas não tem. Nós não podemos perseguir ninguém. Se você é um perseguidor, então procure rever a sua situação de crente. Procure olhar para dentro de você e se examinar dentro de você. Se você realmente está na presença de Deus ou se precisa ainda de uma conversão. Que Deus os abençoe. Que Deus os ilumine. Que Deus derrame em sua casa, em sua família, bênção sem medida, né? Peço a você que está ouvindo esse vídeo, que se você puder compartilhar com alguém, compartilhe, para que você também torne-se um grande pregador, um grande proclamador da palavra de Deus junto comigo. Quando você compartilha com um amigo aquilo que você gostou, um amigo gosta, compartilha com o outro gosta, compartilha com o outro, e sucessivamente nós iremos proclamando a palavra do Senhor, tornando o nome de Deus mais conhecido ainda. Ele se agrada disso, quando nós reconhecemos Ele como Deus. Que Deus os abençoe e os guie. E até o nosso próximo estudo, né? Ainda vamos para o quarto estudo sobre as 10 piores perseguições de Paulo, que nos leva a crer que não é fácil ser um cristão.